Meu nome é Andressa, eu tenho 23 anos, nasci aqui na Chopinzinho, desde que nasci, morava aqui na Santa Inês, agora que casei fui morar para a comunidade São Miguel. Gosto daqui e é um lugar assim, as pessoas muito acolhedoras, que fiz muitas amizades, então esse lugar é minha casa, né? Meu nome é Bruno Kanigoski, tenho 21 anos, nasci na comunidade de Nossa Senhora de Fátima, estudei no Colégio da Santa Inês, a minha vida inteira até hoje eu passei aqui. Não adianta você ficar num lugar que você não se sinta bem, eu me sinto muito bem aqui com todas as pessoas. O reassentamento é fruto de uma luta constante dos trabalhadores no país. Os atingidos por barragem tiveram a felicidade de se organizar através do movimento popular, entre eles o movimento dos atingidos por barragem, com apoio de outros movimentos sociais, outras igrejas que nos ajudaram muito, quando, em 1970, o governo brasileiro anunciou na Bacia do Uruguai a construção de 22 usinas hidrelétricas, entre elas a usina hidrelétrica de Itá, que nos tirou de lá. E porque o governo na época estava no fim do processo da ditadura militar, estava existindo um processo de industrialização no país e, portanto, a necessidade da produção de energia, e também tinha um certo apoio do governo das pessoas saírem da terra e ir para a cidade, porque no futuro as pessoas iam trabalhar de empregado nessas indústrias. As 22 barragens do Rio Uruguai atingiriam 80 cidades, milhares e milhares de famílias, e mesmo com a época, ainda com os resquícios da ditadura militar, com a violência do governo militar, o povo atingido reagiu e começou a fazer o processo de mobilização e enfrentamento, né, dessas propostas e dessas barragens. Contra a força das barragens, somos muitos, somos mil. Contra a força, uma muralha, somos milhões. E o processo foi se dando, a luta foi continuando, nós enfrentando o governo militar, eles com os caião e nós com os facão e as foices. E assim que a gente conseguiu, então, fazer esse processo de luta que foi inédito, né? Foi inédito porque nunca, em nenhuma barragem do Brasil, e eu não conheço no mundo, teve a condição dos trabalhadores, os atingidos, criar regras, né, para o setor elétrico construir a barragem. Normalmente, construía a barragem e depois ia resolver o problema dos atingidos. Tanto é que de 1 milhão de pessoas atingidas no país, olha, 30% é que saíram relativamente bem, 70% perderam seus lugares e foram morar nas favelas, se desperdiçaram e assim por diante. A classe roceira e a classe operária, ansiosas esperam a reforma agrária, sabendo que ela dará solução para a situação que está precária. O povo vendo que ia perder suas terras e já tendo como exemplo a bacia do Rio Iguaçu, que a mesma empresa do governo, a Eletrosul, tinha construído algumas usinas e não tinha resolvido o problema social, o povo decidiu tudo ou nada, né? E foram para a organização e que conseguimos criar entre as regras, uma das regras era as pessoas receber reassentamento em algum lugar dos 3 estados do sul do Brasil. E aí se criou o projeto de reassentamento, que na usina da qual a gente foi atingido, foram mais de 400 famílias reassentadas em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e aqui no Paraná. Mas o mais importante disso tudo, que o governo foi obrigado a aceitar esse acordo.
uma barragem é que nem você ser assaltado, né? Alguém anuncia, você vai ter que sair de onde tu mora, você vai ter que deixar a tua família, a tua comunidade vai ficar embaixo da água, a estrada onde você passa não vai mais existir. Hoje parece uma linda paisagem aqui, mas era muito mais bonito quando nós tínhamos a nossa comunidade aqui, com toda a estrutura do campo, onde que eles era construído no meio de um mato com os barracões, onde que nós se divertia e fazia as nossas festas, né? O anúncio da barragem já é uma violência para a população que vive nesse local, porque tu não tem violência pior do que anunciar um assalto, anunciar a retirada, anunciar o expulsamento da tua família, da tua comunidade, dos teus vizinhos, enfim, dos teus parentes e tudo mais. Aí quando iniciou, pessoas diziam, isso aqui é uma palavra enganosa, isso não existe, a água vinha aqui onde é que estão, porque aí eles colocaram os piquetezinhos, né, tinha na nossa terra, aí os pessoal diziam, não, isso aqui é para assustar, não vai vir não. Aí depois começar, aí o pessoal começou a acreditar, mas isso lá, depois de 5, 6 anos, senão no começo ninguém acreditava, né? Só que depois quando começaram a acreditar, foi o que eu falei, aí o pessoal entrou em pânico porque a água estava vindo. Todos estavam a favor dos atingidos e o governo teve que, em alguns momentos, sentar e assinar o acordo. E esse acordo foi assinado em 1987, né, onde o ministro de Minas e Energia assinou o acordo dizendo como é que seriam as regras para o povo sair do local onde moravam para deixar o local para a barragem. Eu tinha uma vida boa com a Isabel, minha patroa, e 4 barrigudinhos. Eu tinha 2 bois carreiros, muito porco no chiqueiro e um cavalo bom arriado. A gente tinha o direito de vir para o assentamento, mas o governo não comprava terra e ficava enrolando e não comprava. Essa aqui de Chopinzinho, além de toda a história ser inédita, essa foi mais inédita ainda. Porque nós vistoriamos a terra em Chopinzinho, se agradamos do local geográfico, da terra, da fertilidade, das pessoas e tudo mais, e fomos lá e os caras enrolaram e não compraram. Nós ocupamos a Eletrosul, ficamos 13 dias dentro dos escritórios em Florianópolis, e saímos de lá, e essa era a proposta que nós falamos para eles, de que só sairíamos com a escritura da terra na mão. E o que aconteceu? Março de 94, onde chegou o primeiro pessoal para trabalhar, né, para montar a estrutura, quando teve a primeira liberação do primeiro convênio, para montar a estrutura, as casas de apoio, para daí o pessoal começar a vir construir, né, o tão sonhado que o pessoal estava ansioso, na verdade, por ser um projeto que demorou tempo, né? Ele demorou tempo porque teve demora de contratos. Então, esse pessoal começou a vir descarregar caminhões de material, que teve que fazer estoque para começar, né? Até primeiro chegou as coberturas, depois veio madeira e tal, enfim. Teve em torno de 15, 20 pessoas que construíram a estrutura, a base, para daí começar a construção. Então, a gente começou no início de abril, maio, os primeiros paióis, né? Os galpão, 14, 15 galpão no início. E depois foi vindo mais pessoas, né? Nós tivemos no auge da construção mais de 90 pessoas trabalhando. No início de alguns assentamentos, por exemplo, Marmeleiro e Campoerê, que foram os 2 primeiros, quem construía as casas e preparava a terra e construía as benfeitorias de apoio eram empresas privadas. Só que nós vimos o seguinte, de que o dinheiro que a Eletrosul gastava para construir uma casa de 54 metros era muito dinheiro com uma qualidade muito inferior, né? E aí esse é o processo importante de organização, que os atingidos tiveram força de não pegar a casa, mas pegar o dinheiro para fazer a casa, né? E com isso a gente conseguiu aumentar 50% das benfeitorias, do tamanho, e eu diria assim, 80% na qualidade do material, mas construído através do processo de mutirão. Todos os titulares, eles saíram de suas casas lá na beira do rio e vieram para cá, se deslocando em torno de 20 até mais dias, trabalhava aqui, recebendo uma diária de 4 dólares. Era 4 RV, mas era considerado 4 dólares na época. Para eles conseguir
levar esse dinheiro para as suas casas, porque a sua família dependia desse trabalho deles. Na época, eu era pequena, né? 11 anos, assim, a gente ficava naquela situação de que, o pai vai estar longe, a gente não sabia nem onde que era, tal, mas era bem tranquilo, porque a nossa mãe dava bastante força pra gente. Então a gente morava uma casa bem pequenininha, humilde, mas o meu pai vinha pra cá trabalhar e a minha mãe continuava trabalhando lá. Então o meu irmão com 9 anos estudava num período, trabalhava com ela. Lá as terras eram muito ruins, né? Nada a ver do que é aqui, né? Tinha muita pedra, tal, mas ela continuava plantando o sustento para ela lá para nós do dia a dia. Eu no ano de 94 não estudei. Não pude estudar porque meus pais não tinham condições de pagar para me estudar, eu estaria fazendo o 5º ano, eu não pude estudar, mas eu tinha na minha cabeça que quando eu vinha para cá eu ia conseguir estudar, e foi o que aconteceu. Quando eu vim para cá eu estudei. Nossos maridos, eles eram convocados para ir fazer os protestos, né, contra a empresa ali, para nós conseguirmos ter as nossas terras aqui, e nós, como mulher, mãe, nós ficava sendo pai e mãe em casa das nossas crianças, né? Ficava às vezes até 20 dias sem ter contato, porque na época também não existia, hoje como nós temos, né, telefone para entrar em contato, então a gente nunca ficava sabendo nos domingos, quando tinha um programa na rádio, que era o programa da CRAB, né, quando eles estavam aqui trabalhando, já quando estavam aqui, daí então eles avisavam, avisa o pessoal lá, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, estão todos bem. Então a gente já ficava aliviada, né. Quando começamos a fazer as casas e os galpões, aí no 2º ano começou a destoca, que eram os matos que tinha aqui. Daí a gente pegou, veio firmas de fora, fazia, aí a gente acabou comprando 2 tratores, plantadeira, e aí a gente já começou a fazer as lavouras, foi feita uma lavoura comunitária, que daí foi plantado toda a área aqui, que era uns 300 arqueiros, comunitário, feito uma lavoura de milho. Daí até quando nós chegamos com a mudança aqui, dali uns dias a gente começou a colher esse milho. Aí já foi uma ajudadinha que cada um já pegou um pouquinho, o resto foi vendido a safra daí do milho. Quando que a gente veio, nós tivemos muita dificuldade nessa transformação de uma região com outra. Por circunstância que aqui já se vivia um plantio direto com máquinas, e a gente veio preparado ainda para trabalhar meio braçal, né? Como a gente era acostumado lá na costa do rio. Então, assim, no início, mesmo nós tendo um acompanhamento técnico na época, nós tínhamos acompanhamento técnico, nós tínhamos um técnico agrícola e um engenheiro agrônomo que nos incentivaram muito durante os 5 anos que eles fizeram de convênio, que eles ficaram dentro conosco. Mas as primeiras culturas, a gente veio aqui e plantou milho, soja, trigo, feijão, né? O pessoal se direcionou à criação de suínos, um pouco de gado de leite, daí depois foi aumentando. Com a informação de que a vinda dessas pessoas lá de Itá, Santa Catarina, pelo alagamento lá da usina, então aqui em Chopinzinho nós, claro, nós não conhecíamos as pessoas, mas tinha algo fundamental que pelo menos para mim achava que era muito importante, que eram pequenos produtores. E no nosso diagnóstico aqui de Chopinzinho, na ocasião, eram 92% das propriedades rurais eram pequenos produtores. Então isso nos animava, principalmente a mim, né? E na certeza de que vinham pessoas boas e trabalhadoras. Quando essa comissão chegou ao município, marcou uma audiência, lá nós colocamos tudo o que era o Chopinzinho, chamamos o secretário, colocamos qual era a situação de Chopinzinho, qual que era o conceito, né, de agricultura, que era um movimento que estava acontecendo até então, desde 93, 94. E depois de apresentar a questão da educação, a questão da saúde, como funcionava, a questão da agricultura, como estava funcionava em Chopinzinho, depois de apresentar, todos os secretários apresentaram, convidamos para ir à linha Vitória, para conhecer o trabalho na área rural, né, na questão das estradas adequadas e na conservação de solos. E lá uma conversa amistosa, e eu disse naquela ocasião para eles, nós
precisamos de vocês, o município precisa mais de vocês do que vocês do município. Por quê? Porque as reivindicações vocês vão fazer junto com nós na Eletrosul. E vocês têm mais força que o poder público aqui, que não tem hoje nenhum contato com a Eletrosul. Então, a partir daí é que houve uma entregação muito grande com a comunidade e eles foram fundamentais para os acontecimentos. Eles vieram com a proposta para ter a construção de 4 escolinhas que atenderiam os alunos das séries iniciais. Mas vendo a demanda, a nossa demanda dos reassentados, que teria um objetivo maior, que seria ter o ensino fundamental e o ensino médio. Daí foi feita uma reivindicação onde eles foram frente à Eletrosul, frente à sede, e fizeram um protesto, onde eles ficaram por várias vezes lá reivindicando, negociando para que essa proposta que eles tinham fosse aceita. Sendo aceita, eles voltaram para pôr em prática. O Núcleo de Educação Santa Inês, ele atendia a Escola Municipal Rural Mário Bétega e o Colégio Estadual Santa Inês. Então, que atendiam os filhos dos reassentados, 17 comunidades vizinhas e ainda a reserva indígenas, que eram os Caigangue e os Guaranis. Quando nós chegamos aqui em Chopinzinho, município Chopinzinho, na comunidade que era reassentamento da Eletrosul, a parte de religião a gente fazia, então, numa escolinha que nós tinha lá embaixo, que não aqui onde que é o núcleo agora aqui, né? Ali embaixo, então, tinha onde era a sede, a gente reunia lá e fazia as orações. Na época que nós viemos morar aqui, daí o Frei Jorge Chafacheque, que era o vigário, o pároco da matriz de Chopinzinho aí, fez uma reunião e pediu para que nós começássemos também com a parte da religião, né? Que era a parte da catequese e a parte de ministro, né? Daí em diante, então, daquele ano de 94, eu fui a pessoa que ele escolheu na época para começar como ministro e organizar a parte de igreja. Daí, então, foi feita a parte de catequese e tudo. Daí começou sendo uma comunidade. Para começar o clube de mães, para arrecadar uns trocos, nós começamos a vender sanduíche de domingo de tarde na sombra, lá embaixo. E vendia e era tão gostoso. Era tudo muito bom quando nós viemos. Nosso objetivo era para se reunir, conversar, tomar um chimarrão, né? Aí não tinha estrutura, não tinha nada, nós tínhamos ali embaixo, nós tínhamos uma escolinha, né? Que era no começo que os homens vieram, era um mercadinho, né? Daí nós fazíamos nossas reuniões lá. A transformação que aconteceu aqui é o que nós estamos vendo hoje aqui dentro das propriedades, uma diversificação de produção, aonde que nós mostra hoje assim os frutos que a organização, que a luta trouxe para nós nessa área de terra aqui, que é o reassentamento aqui de Santa Inês e Nossa Senhora de Fátima, que hoje nós estamos produzindo em torno de mais de 27 mil sacas de milho em 1919, né? E mais de 43 mil sacas de soja, quase 3 milhões de aves, 67 mil suínos, mais de 9 mil sacas de trigo, 1.800.000 litros de leite, feijão, mais de 3 mil sacas de feijão, que são os produtos principais que a gente produz dentro dessa área do reassentamento. Então isso demonstra o que era a organização e os frutos que ela trouxe na divisão dessa área de terra. Então aqui nós temos uma área que são 1.848 hectares. Dessas são 37% são reservas, que estão hoje reservados para a questão reserva legal. E o restante, então, é produzido e tem as propriedades em cima. Então, se nós olharmos por metros quadrados, nós podemos dizer com certeza que é as comunidades que mais produz dentro aqui do município e talvez no estado, onde que nós tínhamos do antigo fazendeiro, em torno de 8 a 9 mil sacas de produto, e hoje nós estamos conseguindo produzir tudo essa
quantia de diversificação, produzindo assim alimentos não só para o nosso município, para o estado, país, mas sendo exportado para diversos países do mundo. É uma grande satisfação saber a transformação que essas comunidades representam no município de Chopinzinho. Uma área que era muito menos produtiva, depois de ocupada por mais de 70 famílias, aumentou e muito a sua produtividade no nosso município. Nós temos que destacar a nossa gratidão por termos sido escolhidos nessa implantação desse projeto. Nós sabemos que outras áreas, outros municípios foram visitados e Chopinzinho foi escolhido. E a importância que essa comunidade tem para o nosso município de uma história de muita luta, de muita organização e de muita conquista. Nós esperamos que esses 25 anos, daqui a 25, 50 ou a 100 anos, outras pessoas possam se inspirar nesse projeto que deu certo, nesse projeto que contribui muito para o nosso município e que a gente possa ter mais pessoas com essa mesma energia, com essa mesma garra de lutar por uma causa digna, uma causa de muita luta, mas de muita organização e que deu muito certo. Para mim foi uma grande vitória, uma grande luta esse projeto de reassentamento, porque trouxe mais dignidade para a gente, né? Não é que a gente vai desprezar onde a gente se criou, mas era mais dificultuoso, né? Era longe do comércio, era longe do hospital, de tudo, né? Então aqui hoje para nós só temos que agradecer, né? Mudou muito, né? Porque assim, eu fui estudar, meu irmão continuou os estudos dele, a minha irmã depois continuou estudando, mas aí a gente tinha como plantar, tinha nossas terras, tinha nossa casa, então o pai tinha como conseguir trabalhar e ter as coisas para ele. Hoje eu vejo pessoas que ficaram lá, que são da minha família, não que eles estejam mal, mas só não nem comparar com o pessoal que pegou reassentamento. Sabe, pegou carta de crédito, ou comprou um pedacinho lá, ó, ele está indo naquela situação que está, ou talvez pouquinha coisa a mais. E o pessoal que veio para cá então mudou, não vou dizer 1000%, mas 100% sim. Tem água que vem da chuva, tem água que vem da fonte, tem mágoa que brota do peito, tem nos olhos uma cachoeira. A água que dá a vida, muitas vezes tira a sorte, traz o pranto. Águas para a vida! Águas para a vida! Força das barragens, somos muitos, somos mil. Contra a força, uma muralha, somos milhões. Lutando de braços dados, pra exigir um novo chão. Porque o amor só existe na mesa onde não falta o pão. Porque o amor só existe na mesa onde não falta o pão. Muitas vezes tira a sorte, traz o pranto, cala o canto, traz a morte. Contra a força das barragens, somos muitos, somos mil. Contra a força, uma muralha, somos milhões. Pra exigir um novo chão. Porque o amor só existe na mesa onde não falta o pão. Porque o amor só existe na mesa